mais uma vez aqui na Fênix. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado de coração. Graças à Fênix estamos internando várias pessoas em vários lugares no Brasil todo. Eu queria explicar hoje uma situação muito importante que eu queria mostrar para vocês, certo? Nas visualizações que nós estamos fazendo neste momento. Eu quero mostrar aqui dois tipos de cérebro, certo? O cérebro da pessoa que não usa drogas e o cérebro da pessoa que usa cocaína ou outro tipo de drogas. Por que é lesionado? Porque nasceu com a doença. E essa doença traz transtornos mentais fora de série. Dos transtornos mentais que traz é a obsessão. A obsessão é a incapacidade de parar de pensar em usar drogas, que baseia-se na crença de que a droga faz coisas maravilhosas no passado dele. Então o que acontece? Que provavelmente fará coisas maravilhosas no futuro e as expectativas são positivas. Por isso que existe a síndrome de abstinência demorada, que a gente fala tanto, que nós falamos tanto aqui na Fênix. Gasta-se muito tempo o dependente químico pensando que era o bom uso das drogas. Por isso que a pessoa vira crônica. Os bons tempos e como será horrível a vida sem elas no futuro. Por que eu estou falando o que está escrito aqui? É que acontece que o dependente químico, quando ele vai para uma clínica aberta, quando ele vai para qualquer tipo de CTs, certo? Se ele não tiver os profissionais da área que ensinam ele a isso daí, sobre lidar com a obsessão, compulsão e a fissura, ele volta novamente. Por isso que eu sou a favor de uma maneira que, se a pessoa tiver 3 internações ou 2 internações em CTs, não estou desfazendo de CTs. Estou falando que quando a pessoa vira uma pessoa que está começando a não se trabalhar com a obsessão, compulsão e a fissura, ele começa a virar crônico e ele precisa ser o quê? Internado numa clínica fechada. É a única maneira. É por isso que hoje existem médicos na Cracolândia que vai averiguar se a doença da pessoa ela já está crônica ou não crônica. Se ela pode fazer um tratamento específico num CAPS ou em algum lugar numa clínica aberta. Mas clínicas fechadas aceitam mais aquelas pessoas que são crônicas, que não sabem lidar com esses problemas por causa do cérebro, que vai atingindo as fendas sinápticas das pessoas, vai perdendo neurônios e a pessoa vai ficando cada vez mais lesada. Por exemplo, outras pessoas baseiam-se no aspecto negativo do uso das drogas, mas voltam a usar porque não têm a consciência que a droga vai lhe fazer mal novamente. Porque não sabe que a doença, ele já nasceu com ela. Ele já nasceu compulsivo, obsessivo e fissurado pela doença. Isso daí é desde 1948, certo? Que aqueles especialistas em sanatórios faziam várias situações de eletrochoque, certo? Fazia várias situações de acupuntura, mas não descobriam que a pessoa estava sendo lesada, o cérebro dele.
Então, o que acontece? Nessas lesões da obsessão, o que ele sente mais é vergonha, culpa e remorso. Então, ele sai de dentro de uma CT ou dentro de uma clínica, e quando ele sai dentro de uma clínica, se ele não for bem trabalhado na vergonha, no remorso e na culpa, ele não consegue viver em sociedade. Por quê? Porque dá compulsão. E da compulsão é diferente da obsessão, que é um processo de pensamento. A compulsão é um processo de sentimento. Como o dependente químico não sabe lidar com sentimento e emoções, ele precisa aprender dentro de uma clínica a lidar com seus sentimentos e emoções. Senão ele não fica limpo. Se ele não participa, certo, de profissionais da área, ele não fica limpo, porque a doença ainda persiste dentro dele. E o cérebro do indivíduo, certo, nega essa doença. Por quê? Certo? É um desejo irracional, inconsciente, intensivo de fazer alguma coisa que sabemos que não é muito boa para nós. Compulsão adictiva é o desejo irracional, certo, de usar drogas, mesmo sabendo que elas vão nos fazer mal. Ela não é racional ou lógica, ela apenas é uma doença. Quando a pessoa nega essa doença, ele volta ao uso novamente. Então, se a compulsão é tão forte para o dependente químico e persiste por muito tempo, por isso que existe a síndrome de abstinência demorada, certo? A química do cérebro é mudada e a fissura é acionada. A fissura é uma fome do corpo ou dos tecidos que a droga ocasionou no corpo do indivíduo adicto, no drogado. E todas as células do corpo pedem a droga. Olha que maneira, isso daqui é feito pela Daytop, certo? A química cerebral ajuda e o corpo começa a ansiar pela droga. Na fissura, muitos sentem desconforto físico semelhante aos sintomas de abstinência. Por isso que eu volto a falar, existe a síndrome de abstinência demorada, que às vezes demora 8 anos para alguns, às vezes demora 4 anos e às vezes demora 12 anos. Nós temos pessoas aqui que 6 anos limpo voltaram a usar droga novamente e não pararam mais. Vendeu tudo de dentro de casa e retornaram à droga novamente. Então, na fissura, muitos sentem o desconforto físico semelhante aos sintomas da abstinência. E quando para de usar drogas, existem episódios da fissura, pois lhe dá a fissura do uso da droga. Qualquer problema de sentimento, emoções, depressões, que ele não aguenta, ele vai voltar a usar droga. Por quê? Porque a droga e o álcool eram o único antídoto e o remédio para ele. Nisso, existem episódios de fissura em que se tem pesadelos, de que se voltou a usar drogas. A dependência mental precisa ser detida para progredir na recuperação. Por isso que o dependente químico ele precisa mudar totalmente os seus pensamentos e mudar totalmente a sua linha de raciocínio. Senão ele volta a usar novamente. É por isso que nós temos NAs, AAs, grupos de autoajuda, para o indivíduo não voltar novamente. E mesmo assim tem muitos indivíduos que voltam, certo? Então,
torna difícil ou impossível pensar com clareza sobre a recuperação. Torna difícil e impossível, às vezes, a pessoa tornar uma pessoa recuperada, porque ele não se trabalha nos 3 itens: obsessão, compulsão e fissura. Porque dentro de uma clínica ele está protegido. Ele fica protegido dentro de uma clínica, fica protegido por profissionais, por médicos, por enfermeiros, por psicoterapeutas. Mas quando ele sai lá para fora, se ele não progredir na recuperação dele, ele volta ao uso novamente. É por isso que muitos estão recaindo. A melhor maneira de fazer isso é contando as histórias das reuniões do AA e do NA, para não voltar essa fissura, essa obsessão novamente e essa compulsão. Ou de NA, podemos também procurar a ajuda de um consultor em dependência química. As lembranças eufóricas precisam ser enfrentadas para diminuir a obsessão. Diminuindo a obsessão, declina a compulsão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diminuindo essa fissura, também a obsessão diminui. É por isso que os grupos de apoio, que existem os guerreiros, adictos, os guerreiros drogados que estão limpos até hoje. Por que eles estão limpos? Porque eles estão trabalhando nesses 3 itens. E eles não negam a doença. Então, essas lembranças eufóricas, certo? Precisam ser enfrentadas para diminuir a obsessão. Diminuindo a obsessão, declina também a compulsão, como eu já falei. E a dependência mental é quebrada e não podemos mais negar a realidade. Por que eu quis falar sobre isso? Porque o dependente químico, quando sai da clínica, ele precisa enfrentar as dificuldades da vida. As dificuldades da vida são realidades que são confrontadas por todo ser humano existente no plano terrestre. Quando ele tem uma doença, ele precisa se salvar dessa doença, não negando ela, mas trabalhando nas suas obsessões, que a doença transforma nos tecidos do próprio corpo. Quando vem essa fissura, a compulsão, aonde que ele vai diminuir todo esse contexto? Nos grupos de apoio, que tem no Brasil todo, e com a ajuda dos familiares, que praticam um amor exigente, que praticam um alarão. É aí que a pessoa vai diminuindo essa compulsão, essa obsessão e essa fissura. Porque se ele não diminuir essa obsessão da doença que já está instalada dentro dele, ele volta a usar de novo. Porque mesmo ele buscando recuperação, ele pode se tornar uma pessoa obsessiva por outra situação, outro comportamento mental. E ele pode ter fissuras por outro comportamento mental, como ele pode ter compulsão por outras situações. Eu vejo muito bem, nesse trabalho que eu faço há vários anos, que tem pessoas que trocam, certo, a droga pela alimentação, pelo chocolate, por jogos compulsivos, ou por remédios. Estou limpo, mas toma quase metade de uma cartela de diazepínicos. Então não está limpo. Então eu quero que vocês entendam, certo?
que o nosso trabalho na Fênix é um trabalho sério, é um trabalho que é feito por profissionais da área, como eu trabalho na Munster, né, com o Luiz Bengon, e o nosso trabalho, certo, é seríssimo. A gente bate naquela tecla para a recuperação, mas em todos os níveis. Não é só no programa dos 12 passos. Nós batemos em todos os níveis possíveis para as pessoas saberem lidar com sentimentos. Eu recebi um menino que se internou a semana passada, certo? E o que acontece? Eu falei, quantos meses você está limpo? E quando ele chegou na comunidade, na clínica nossa, ele falou assim, eu recaí por causa da minha namorada. Eu falei, mas como você recaiu por causa da sua namorada? Você recaiu por causa do sentimento que você não soube se trabalhar por causa da sua namorada. Você recaiu por causa da sua doença, você não soube se trabalhar com ela. Quando você saiu daqui, você foi procurar alguma ajuda especial aí fora, na sociedade? Não. Quando você saiu aí fora, você foi procurar uma ajuda de uma pessoa que está muito tempo limpo e está seguindo um programa de recuperação, tanto de narcóticos anônimos como de AA, você foi procurar? Não. O que você fez? Não, eu fui trabalhar e voltava para casa. Mas quando eu encontrei essa mulher, eu senti um forte sentimento por ela. E esse sentimento foi aflorando de uma tal maneira, certo? Que veio a compulsão pela menina. Compulsão de sentimentos e obsessão por ela. Aí o que aconteceu? Quando ela chegou e falou, eu não aguento viver com você dessa maneira, ele foi direto para a droga, para o crack, para a cocaína e também para a bebida. Está internado novamente por mais 6 meses. Se ele tivesse buscando recuperação, ele ia nos projetos que nós tínhamos falado em 6 meses para ele. Mas ele procurou fazer de uma forma diferente. E essa forma diferente trouxe ele de volta à clínica. Quando nós falamos pela Fênix, quando nós falamos, certo, para as pessoas aí da sociedade entenderem melhor, nós falamos com dignidade e de autoconhecimento. E era isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço a todos que nos visualizam. Às vezes não dá para comentar que é muito trabalho, tem que fazer resgates, tem que procurar dar palestras em outros lugares. Já vou falar, se vocês precisarem de alguma palestra da minha pessoa, pode me procurar nos meus números de telefones, pode procurar na Fênix Dependência Química. Pode me procurar que eu vou, certo, com amor, porque eu respeito essa doença. Eu respeito essa doença. É uma das doenças que mais está matando no nosso país. Eu agradeço desde já, meu muito obrigado de todo o coração. E que vocês sejam felizes aí fora. E também eu falo, vamos proteger as nossas crianças para não entrarem na droga. Vamos proteger essas crianças que estão começando nos estudos, fumando maconha. E vamos aderir firmemente, certo? Que não podemos liberar nenhum tipo de droga, porque as pessoas doentes vão sofrer muito. Meu muito obrigado de todo o coração. Agradeço a todos vocês.
Muito obrigado.